uma crise que todo mundo está acompanhando, que está cada vez mais grave. Todo mundo põe a culpa no governo. Eu estou dizendo que não é culpa do governo. Também não estou aqui para defender governo nenhum, não. Estou já mostrando para vocês que o governo tem feito coisas que, a rigor, estão distorcendo mais o sistema. Então, vamos lá. O sistema bancário, como falei para vocês, quase metade dos empréstimos são subsidiados pelo Tesouro. Há uma taxa média de juros de 7,5%, 7,8%. A outra metade, os bancos, não são bancos privados, bancos públicos também, chegam a cobrar 100, 120, 150, 200% de taxa de juros. Tá vendo? A taxa de juros do cheque especial é alta, não é só no Bradesco, no Itaú, no Santander. É no Banco do Brasil e na Caixa também. É claro que é um pouco menor, mas não é baixo. Né? Bom, e aí o sistema bancário, ao invés de funcionar como um sistema que deveria apoiar a acumulação de capital, não apoia. Tá? O governo é que tem que fazer isso. E fazer mais, utilizando recursos da população ou de uma camada dos trabalhadores. E aí, o que é que vai sobrando para o sistema bancário? Vai sobrando partes do mercado. E nessas partes conseguem ter taxas elevadíssimas de lucro. Tá? Então, veja. Nessa parte aí dos custos, eu tenho outro artigo da Folha de São Paulo desses dias, isso foi de anteontem, chamado Subsídio do BNDES custa 184 bilhões à União. Então, 184 é a estimativa da diferença entre a taxa de juros que o governo paga sobre a dívida que ele faz, com a taxa de juros que ele cobra dos empréstimos feitos pelo BNDES. Bom, e também não é imediato, isso vai sendo calculado no tempo. Então, nós temos assim esse sistema que está fundado na dívida. Ou seja, nós podemos também dizer o seguinte, né? É que a dívida pública, ela é uma parte que permite fazer o sistema funcionar, financiando investimentos, financiando consumo e permitindo que todo o excedente de capital que passa pela forma de capital monetário seja remunerado a taxas elevadas. E mais, nós estamos no estágio também que todo excedente ele vai sendo criado de forma que a gente chama especulativa e parasitária. É especulativa porque ela funciona através de apostas. Então, esse primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, de operações compromissadas, é que diariamente tem bancos com valores negativos e valores positivos. Eles estão trocando entre eles títulos. Eles têm valores positivos e negativos porque estão fazendo apostas em outros mercados. Quando você ganha aposta, você ganha mais. Se você perde, você paga. E a operação compromissada é a operação que eu tomo um empréstimo com compromisso de devolver nas mesmas condições, sem o risco da aposta. E num volume que atualmente está em 800 bilhões por dia. Então, o sistema está funcionando em cima de especulação. Especulação no mercado aberto, especulação
no mercado de câmbio, especulação no mercado de mercadorias, na bolsa de valores e assim por diante. Tanto assim que há um bom tempo vocês vêm aprendendo aí a famosa teoria dos jogos. Né? Teoria dos jogos é a teoria de aposta. Se a economia virou um cassino, tem que ter o banqueiro. Um dos banqueiros é o governo. Agora, essa massa de riqueza fictícia, que exige uma remuneração tão elevada, e que a maior parte dessa dívida aqui, em títulos, que chega a 40% do PIB, ela não serve para nada, a rigor, do ponto de vista da produção, do ponto de vista da riqueza social. Veja, não serve para financiar gasto público, porque nós vimos que todos os gastos públicos já são financiados pela tributação. Só no pequeno período final do ano passado é que a gente teve que utilizar recursos não tributários para garantir ou para cobrir, né, o resultado primário positivo. Então, se essa dívida não está servindo para gasto público, a gente pode dizer que parte dela, dos 3 trilhões ali, 500, tem os 500 lá no BNDES. Só que essas empresas também estão deixando de produzir. Olha, e o resto da dívida? Os 3 trilhões, os 3,5? Que não passa pelo BNDES. São simplesmente registros que estão nos bancos, no Banco Central, e que mensalmente rende juros. Se a gente cancelar uma boa parte dessa dívida, os proprietários dela vão ficar pobres e furiosos, claro. Mas para efeito da sociedade não vai criar problema. Porque só está circulando nessa esfera financeira. E cada vez que circula, cresce com juros que vão se acumulando. Agora tem também o seguinte, né, que continuamente uma parte dessa. Vocês se lembram que eu falei para vocês imaginarem que diariamente eu tenho um movimento de toda a riqueza social que está sendo produzida, circulando e está sendo consumida, parte passa por aí. E aqueles que vão perdendo parte sempre podem ter problemas, porque em determinado momento, vamos ter um banco, recebeu depósitos, fez as aplicações e não consegue receber de volta para devolver para as famílias, para os depositantes, para os aplicadores. Então, esses vão ter problema. Ou seja, uma parte dessa dívida é necessária para garantir toda uma massa de riqueza que a população também acumulou na forma de dinheiro, ou de capital dinheiro, como caderneta de poupança. Agora, uma grande parte, não. A gente pode cancelar que não vai ter problema. Eu não sei se ficou claro também que diariamente o Banco Central cria o dinheiro circula, passa pelo sistema bancário, funciona todo o sistema e volta para o Banco Central. E vai fechar nas operações compromissadas. E isso vai acumulando dívidas. E como o governo assume que essa dívida
ela é importante, ela é inegociável, e ela vai ser paga, os contratos não devem ser rompidos. Ninguém fala muito disso aí. Então, esse artigo do Steinbrück aqui é um dos raros que apareceram agora. Só o pessoal da esquerda que escreve em revistas e jornais que não circulam muito que falam disso. Mas na grande imprensa não sabe. Tá? Essa questão do BL10 também não saiu. A outra coisa que eu observei, pela primeira vez, desde que foi criado o sistema de meta de inflação, a Rede Globo disse o seguinte: no mês passado o governo teve um resultado nominal negativo, tá? Ou seja, um déficit nominal. Então, vamos pegar aqui. Aí, como eu falei para vocês, o conceito de necessidade de financiamento do setor público. Tá? E aí, para vocês que estão começando ou no início do curso de economia, os economistas inventaram um negócio invertido, tá? Em que o superávit primário ou o resultado primário é bom quando é negativo. Então ele vai aparecer aqui embaixo. Resultado primário. Eu coloquei junto aqui porcentagem do PIB e os valores em reais, tá? De 2002 até junho de 2015. Então, se eu pegar o resultado primário de 2002 a 2015, com exceção de 2014, ele é sempre negativo. Bom, o resultado nominal vai aparecer aqui em cima, que vai ser o resultado primário mais a conta de juros. Então tem o resultado primário que é negativo, a conta de juros que é positiva, tá? E eu vou ter o resultado nominal. Aí é que a gente vai ter realmente o governo tem déficit ou superávit. E vai ter déficit de 4,4 em 2002, 5, 2, 5, 3, 3, até o primeiro semestre desse ano chegou em 7,3% do PIB. Tá? E esse resultado primário aqui, ó, é sempre positivo. É positivo, mas a rigor é negativo, porque é déficit. E aí, quando vocês são jovens, quando vocês chegarem lá no FMI, Banco Mundial, Banco Central, muda essas coisas, por favor, porque quando o jornalista pega isso, ele não entende mais nada. Né? E se eu não disser isso para vocês, também vocês não vão entender. Que o negativo é o bom e o positivo é ruim. Bom, e aí vocês que são jovens ainda, estão no começo, espero que vocês mudem esses conceitos todos da forma mais adequada. Né? Que o déficit seja negativo e que o superávit seja positivo. Bom, então, o resultado nominal é tudo que o governo arrecada, menos o que ele gasta em pessoal, materiais, construção, investimentos, o que vocês imaginarem de gasto público, mais juros da dívida. E aí a gente tem uma quantidade enorme, veja. No primeiro semestre deu 209 bilhões de reais. Se de janeiro a junho deu 209, a gente, como economista, né, pode fazer a projeção de 209. Aí, se vocês não aprenderam, aí tem que aprender a palavra mágica dos economistas. Tá? Que a gente vive também nesse mundo que a gente tem que fazer mágica. Então a palavra mágica quer dizer o seguinte: ceteris paribus. E a palavra mágica tem que ser em latim, né? Quer dizer, se tudo permanecer igual, esse ano nós vamos ter uma dívida de 418 bilhões de reais.
a dívida não, vão ter um resultado nominal, né? Ou seja, um déficit público de 418 bilhões de reais. Bom, 7,35% do PIB. Bom, isso quer dizer o seguinte também, desse total, 225 bilhões são em juros. Então, se tudo permanecer como está, os ceteris paribus, vai dar 450 bilhões de reais em juros. Agora, esses 400 bilhões de reais em juros, vai ser feito, vai se fazer o que com isso? Tá? Ele vai ser transformado em mais dívida, que vai render mais juros. Bom, agora, uma parte dessa dívida constantemente vai ser convertida em riqueza material. E mais, constantemente a gente precisa tirar uma parte da riqueza material para cobrir esses juros todos. E a gente pode, mais ou menos, considerar o seguinte, que é a maior parte desse resultado primário negativo é de onde sai a produção material de riqueza para remunerar uma parte dessa dívida. Então vamos dizer, a gente produz soja, produz trigo, produz ferro, produz automóveis, tudo isso aí tem um valor que uma parte vai ser convertida em impostos que o governo arrecada. Aí ele vai guardar uma parte disso aí para pagar isso aqui, esse pedaço aqui. Isso aqui é o pedaço dessa conta de juros. Eu pego a conta de juros, tiro isso aqui e eu tenho esse resultado aqui em cima. Bom, então, qual é o efeito disso tudo sobre a economia? É que aqueles que estão trabalhando para produzir riqueza material, vai ter uma parte dessa riqueza que vai ser transferida para aqueles que estão aplicando a juros. Tá? Vai vir aqui, esse pagamento. E aqueles que estão recebendo esses juros, a estimativa é a seguinte, né, que 90% dessa dívida, dos 3 trilhões aqui, é de propriedade dos 5% mais ricos da população. Agora a gente tem dentro dessa dívida agora também, em torno de 18% dela é de propriedade de estrangeiros. O estrangeiro recebe os juros, como ele é estrangeiro, geralmente ele mora fora daqui, ele vai gastar lá. Se gastar. E quem é rico, está no topo, da camada mais rica da população, vai receber esses bilhões de reais em juros e vai fazer o quê? Você sabe, quem é rico já tem seu iate, tem suas mansões, tem seus automóveis, né? E aí, mesmo que gaste milhões, ainda vai sobrar outros milhões. Se a economia não está transformando isso para a atividade produtiva, fica na esfera financeira, gerando, vamos dizer, um rendimento parasitário para o seu proprietário. Porque tem coisas que a gente não sabe. Eu sempre pergunto, né, que tinha uma fábrica aqui de sucos, que era uma fábrica que ficou famosa, uma marca nacional, um grande mercado. De repente chegou a Coca-Cola e comprou. Tá? Eu soube que os donos eram capixabas.
Eles receberam esse dinheiro e fizeram o que com o dinheiro? Tinha também uns capitalistas brasileiros chamados Mindrin, a COFAP e outros que venderam suas empresas. Nunca ouvi dizer que eles tenham fundado novas empresas. A COFAP era uma empresa de alta tecnologia, de topo assim, na produção, acho que de autopeças, de mecânica. Ela foi vendida para capitais estrangeiros. E que eu saiba, não apareceu uma outra equivalente nacional. Então, eu imagino que uma boa parte desses capitalistas industriais brasileiros venderam suas empresas e ou compraram títulos ou jogaram na Bolsa de Valores. Agora, para dar um tempo aí para abrir para a gente discutir, só para completar, né? É que a gente chegou num estágio em que a dívida, aí eu vou mostrar para vocês um gráfico bonito. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Se chama As Nações Unidas da Dívida. A distribuição da dívida por país, que tem um total só de 59 trilhões e 700 bilhões de dólares. Então, estou querendo dizer para vocês que o Brasil não é exceção dentro desse campo. Os Estados Unidos tem 29% desses 59 bilhões. O Japão tem 19%. E assim por diante. Tá? O Brasil está, acho que aqui. Então, nós vivemos num mundo hoje em que uma parte do capital ele está circulando e se valorizando numa esfera financeira, em parte importante da dívida pública dos países. Esse capital, na forma como está parasitariamente, a única maneira de resolver uma crise é uma sua desvalorização. Então, os momentos de crise, quando a inflação começa a acelerar, é exatamente a necessidade que esse capital tem de ser desvalorizado. Agora, nós economistas, como se a inflação acelera, a gente tem que aumentar a taxa de juros, né, para a inflação baixar. Não é para a inflação baixar, é para esse capital não se desvalorizar. E aí a crise vai ficar mais complicada. Porque aí a massa de capital, dessa forma, vai crescer ainda mais. E vai cobrar mais juros. E a população não vai ter como pagar esses juros. Quem paga os juros é, a rigor, quem trabalha e produz a riqueza material. Ou os governos adquirem consciência, os economistas começam a pensar esse mundo, não no mundo imaginário criado com nossas palavras mágicas, e começamos a desvalorizar isso efetivamente, porque a maioria absoluta desses capitalistas que são donos dessa enorme massa de capital não precisa disso. Podemos desvalorizar e colaborar para que nessa parte a gente resolva os graves problemas da economia. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós vivemos um estágio da sociedade em que nós temos muitos problemas. Uma parte importante dos economistas vive num mundo que não é esse mundo.
usa conceitos, teorias que não servem para essa realidade. Os governos também, os jornalistas também. Bom, e nós vivemos numa realidade que vai avançar numa crise que vai se tornar mais grave. E ela precisa ser resolvida. Ou a gente resolve ela de forma organizada, dividindo os custos, porque para resolver isso alguém vai ter que pagar, né? Dividindo os custos com quem tem como pagar, ou senão a situação vai ficar mais complicada ainda, e aí pode acontecer uma crise como nos anos 80, que não é da época de vocês, mas a gente chegou a ter uma taxa de inflação de 80 e poucos por cento, mais de 80% em um mês. Tá? Foi a forma de resolver a crise da dívida. Então, no Brasil, na Argentina, na América Latina toda, em vários países, temos hiperinflação, inflação aceleradíssima. Inflação é uma forma de desvalorizar esse dinheiro. E se nós economistas não deixamos para atender o interesse daqueles que têm essa riqueza, essa forma de riqueza, a crise não se resolve. Bom, então era isso que eu queria passar para vocês. E aí, quem tiver questões, comentários, opiniões contrárias, pode me falar.